Na coordenação do Colégio Assis, a maçaneta da porta de vidro foi recebida por uma enorme mão, com algumas cicatrizes entre os dedos. O portador girou a maçaneta, destrancando o móvel e deixando a porta de lado. Adentro do lugar, ajeitou a gravata enquanto entrava. Afinal, era um homem que gostava dos bons tempos e por isso não queria transmitir uma imagem feia de si. Ecoou com os sapatos pretos entre os arredores e encontrou as seguintes figuras: dois rapazes jovens, mas também já quase adultos. Ele não pôde perceber seu rosto, pois os dois estavam de costas. Apenas suas vestes do estilo masculino, mas o que lhe chamou a atenção foi a menina morena e de cabelos lisos. Ele a reconheceu como sendo sua sobrinha, Daisy Denison. Ela estava sentada ao lado de três meninas, junto de um menino loiro. Acenou para ela e ela acenou de volta, sempre esboçando um sorriso grande e simpático. Havia algo peculiar na criança. Ele suspeitou disso. Seu lábio inferior estava ferido, e ele alimentou uma forte vontade de acabar com o culpado, mas engoliu o impulso. Tinha que cumprir o dever. Seguiu direto, adentrou na sala com porta de madeira sólida. É lamentável o assustador histórico de seu sobrinho, Sr. Arnoldo. Logo de cara falou o diretor Santana, de mãos cruzadas sobre a mesa. Um silêncio reinou. Arnoldo, popularmente conhecido como Sr. Arno, se dirigiu à cadeira. E foi quando percebeu o menino branco e de cabelos indígenas. Era o seu sobrinho, o qual conhecia como Joaquim. Arno logo fez a seguinte pergunta: problemas sempre existirão. Qual foi o dessa vez? O diretor continuou com o rosto sério e explicou as descrições do ocorrido. Seu sobrinho bateu em um garoto e tacou uma pedra na testa de outro. Segundo a inspetora que estava no momento, Joaquim se viu a um fio de matar o rapaz. Já é a sexta vez em que seu sobrinho recebe advertência por um comportamento violento. O Sr. Arno olhou fixamente para o sobrinho, com aqueles olhos escuros voltados apenas para o piso, obviamente envergonhado de toda a situação. O garoto recentemente havia se envolvido em uma briga contra dois rapazes mais velhos somente para defender a irmã. O estopim da briga surgiu durante uma brincadeira de amarelinha nas quadras do colégio. Os dois rapazes abordaram Joaquim, Daisy e outro grupo de crianças, e após uma série de importunações, a situação saiu do controle. Daisy havia sido agredida de maneira covarde, e Joaquim, não suportando a cena, acabou reagindo. Todos nós brigamos alguma vez, diretor. As crianças estão em desenvolvimento. Elevou a mão até a nuca entre os fios de cabelo da criança. Elas não possuem noção do que fazem. Santana aproximou o rosto, trocou olhares com a criança e o responsável e falou: a situação do seu sobrinho é muito preocupante, Sr. Arnold. Todos os dias, Joaquim anda sozinho, calado, quieto. Santana, dessa vez, expressava indignação
no olhar. E quando ele toma a ação, sempre resulta em brigas. Estamos preocupados com o comportamento dele. Arno girou o rosto lentamente e esboçou um sorriso, fraco para o homem magro, cabelo raspado e barba, ostentando com seu terno cinza. Crianças que lidam com a perda mudam, Santana. Joaquim apenas tem dificuldades para se adaptar à nova realidade. Senhor Arno, o seu menino agrediu o outro. Não é normal uma criança tão jovem agir de tal maneira. Santana agora estava com o olhar entristecido. Ele realmente se importava com seus alunos. E por isso se permitiu questionar. Eu não consigo acreditar que o senhor não tenha nenhum pingo de responsabilidade com seu sobrinho. Hesitou, descruzando as mãos. É verdade que você não está nem sequer preocupado com ele? Arno encarou Santana intensamente. Dessa vez, ele foi quem se aproximou. Cara a cara, o sorriso que antes estava nítido em seu rosto logo se desfez. Santana começou. Você não acha que, já por eu estar aqui, respondendo por ele, que eu estou me responsabilizando? Realmente é terrível receber a notícia de um garoto que agride seus colegas. Mas a vida é passageira. Existem coisas piores ou situações muito mais ruins do que uma criança possa se meter. Acredito que, continuou, vocês objetivam manter a segurança e disciplina da escola. Por isso, aceitarei qualquer atitude partindo de vocês. Eduque, senhor Arno, disse Santana. É tudo o que peço. E procure ajuda. Santana afastou-se e se encolheu na cadeira. Cruzou novamente as mãos e permitiu que Arno e Joaquim se retirassem. De volta à sala de espera, Daisy não precisou ser chamada. Correu para os braços do tio. Arno ofereceu a mão esquerda e ela aceitou, enquanto a outra mão ainda continuava apoiada sobre a nuca de Joaquim. Sendo um menino quieto, e em alguns casos até tímido demais, Daisy não estranhou. O irmão não mexia nenhum músculo, os punhos fechados, como se estivesse tentando resistir a algum tipo de pressão. Isso porque o homem que colocava a mão sobre sua nuca não acariciava ou guiava Joaquim. Ele estava em um jogo onde quem recua o comando perde. O homem mantinha a mão para puxar o garoto, forçando-o a caminhar contra sua própria vontade. A força exercida era um sinal de que se ele desobedecesse à ordem do tio, sofreria punições. A luz surgiu e deu cores à calçada. Daisy partiu direto para um automóvel estacionado frente ao muro de Assis. Parecia tarde. Não havia muitos carros por perto da calçada e provavelmente eles seriam os últimos a sair da instituição. A menina envolveu os dedos sobre a maçaneta do carro.
visando abrir, porém sem sucesso. Foi quando o Sr. Arnold puxou um chaveiro e ativou a destrava. E Daisy foi a primeira a entrar. Afundou-se na cadeira e ficou balançando as pernas, inquietante. Do lado de fora se deparou com Rita, ainda de farda, acompanhada da mãe e do seu cãozinho Beagle de apenas 3 anos. Escutou a porta bater e confirmou que Joaquim havia entrado. O motor foi ligado e Arnold fechou a porta, enviando um comando para o veículo, que fez todas as portas trancadas. Passaram-se 15 minutos desde a saída da instituição, quando Daisy pegou na cadeira superior. "Titio", disse, expondo o rosto próximo ao assento do piloto. Arnold não tirou os olhos da estrada. O reflexo no espelho mostrou a face de um homem moreno e sereno, com olhos verdes e cabelos ondulados. "Sim, pequena. A minha amiga Malu me convidou para ir, hoje à noite, para a festa de 6 aninhos dela." Hesitou. "Então eu..." "Daisy." A forte voz do Sr. Arnold calou a menina, quando o homem veio a responder: "Não precisa me pedir. Eu deixo você ir." A menina se jogou na cadeira, animada. Balançou as pernas num ritmo ao nível de Barry Allen, sorrindo e rindo, quando percebeu o rosto oculto de Joaquim, colado à paisagem de fora. "Como se diz?" perguntou o tio Arnold. Obrigada, titio." Uma mão portadora de pequenos dedos se arrastava pela janela do carro. As seguintes imagens passavam como fitas de um filme antigo. Primeiro surgiram as casas, cada uma mais urbana do que a outra. Atrás da vasta construção de residências, as árvores de uma floresta grande e rica. Boa parte do bairro marcado pelo verde esperançoso das folhas de alamedas, e era rara a vista de prédios naquele bairro, onde gente de classe baixa batalhava pela vida. Comum era esta rua lugar de crianças, soltas e livres para aproveitarem aquela que era a fase mais iluminada do ciclo da vida. Porém, adentro daquele carro havia uma fase pouco iluminada. Quando notou as mães buscando seus meninos, carregando eles nos braços, Joaquim sentiu novamente o aperto no peito. Jamais sentiria novamente o carinho. A paisagem freou, e o garoto fitou a casa de paredes desgastadas, protegida pela união de tijolos que seguiam até um portão de grade, marcada pelo jardim morto e velho, o teto comum de toda morada, também feito de tijolos e apoiado por tábuas de madeira, colagem branca tinha. Janelas rústicas, até agora fechadas, evitando o risco de algum intruso ousar invadir. O Sr. Arnold surgiu na rua e fechou a porta. Se direcionou para o encontro das crianças, onde tentou abrir a terceira porta de trás, mas estava trancada. Daisy fez o mesmo. Mal percebida do caso, foi quando o tio deu 2 socos com o dedo canhoto na janela, sinalizando algo de errado.
e Daisy finalmente destrancou a porta. Permitindo sua saída, partiu direto para o portão, onde Arno esperou o mesmo do sobrinho. Um silêncio reinou naquele momento. Nenhum movimento dado. O homem decidiu deixar a porta fechada. Foi até o outro lado e se agachou frente à menina. Pegue, disse, puxando o chaveiro do bolso traseiro. Pegue e entre lá dentro. A moça fechou a mão com o chaveiro e enfiou a primeira chave no cadeado da grade, mas sem obter sucesso. E então passou a procurar a correta chave. Senhor Arno revirou o rosto, levantou-se e analisou a área, vazia do jeito que gostava. Moveu a mão em direção ao bolso na camisa do peito, e entre seus dedos havia uma caixa de cigarros. Logo levou um deles na boca. Então sacou o isqueiro e acendeu, saboreando seu lazer. Daisy já estava correndo para a residência, fumaça saindo da boca do homem, e o cigarro foi jogado na lama do bueiro. Envolveu os dedos na maçaneta e novamente se deparou com aquela figura comum de Joaquim, como de um menino quieto, calado e de cabeça baixa.